você, hoje é terça-feira, está começando o VAR nos acréscimos. Eduardo Oliveira, Ernesto Brock e André de Poldi. Ernesto, tudo bem, Ernesto? Tudo bem, Edu, tudo bem, André? Estamos começando aí mais um VAR e falam muito que o futebol de pontos corridos, o campeonato é sem graça, sem emoção, sem disputa. Aí eu vou ligar a televisão no fim de semana, eu vou ver a última rodada da Premier League. Teve todas as possibilidades possíveis ali do Liverpool perdendo pro Wolverhampton, depois virando, aí o City perdendo de 2-0 para o Aston Villa, time dirigido pelo Steven Gerrard, e com o Felipe Coutinho fazendo o segundo gol. Parecia que finalmente o Gerrard ia dar um título para o Liverpool de Premier League, mas aí, enfim, eu acho que ele cometeu um erro, ou tirando o Coutinho e botando um jogador mais defensivo, e acabou o City não tendo mais preocupação, indo ofensivamente, foi com tudo, e vira e ganha o título, invadem o estádio, o gramado, enfim. Faltou emoção nesses pontos corridos da Premier League. Aí vão dizer, mas a Premier League é rica. Pois o campeonato italiano também foi decidido na última rodada, também teve emoção, também teve Ibrahimovic de charutão e champanhe invadindo o gramado. E aí? Falta emoção ou não nesses pontos corridos? Eu acho que não falta nada. Falta a gente ter fazer no nosso futebol como acontece nesses outros países. Não é isso, André? Obrigado aí por ter aceito o convite no VAR dos Acréscimos desta terça-feira, 24 de maio. Tudo bom, André? Ô, Edu, tudo bem? Tudo bem, Ernesto aí? Obrigado por me convidarem para participar de mais um programa. Para mim é sempre um prazer e realmente, né, concordo com tudo que o Ernesto falou aí. Eu concordo sobre a questão do Gerrard. Eu acho que ele tirou o único jogador que poderia incomodar um pouco ali o City defensivamente, um cara que prende a bola ali no ataque. Mas por falar em emoção, né, dar o meu destaque aqui, o Mbappé, né, que depois de muito namorar ali com o Real Madrid, todo mundo já dando como certo ele indo para a Espanha, ele anunciou que fica no PSG, obviamente por um caminhãozinho de dinheiro, fica até 2025, né, o contrato. E ele Generoso, hein, caminhãozinho? né? Um Para os padrões dele, transatlântico né? de dinheiro. Para os padrões dele é caminhãozinho, né? E quem ficou bravo também hoje é o pessoal do Liverpool, né? Que o Mbappé veio e revelou que ele também chegou a negociar com o Liverpool, que a mãe dele gosta do Liverpool, tem uma ligação, não me aprofundei nisso, parece que a mãe dele tem uma ligação lá com o Liverpool. Então ele deixou o pessoal com um gostinho na boca, aí falando que ele negociou também com o Liverpool, mas no fim das contas fica com o PSG, né? Quem sou eu para dar palpite, né, na carreira de um jogador, ainda mais do o calibre dele, mas eu não sei, em questão de projeto, de time, eu não sei se ele fez uma boa escolha, não. Para você, Ernesto, fez uma boa escolha ficando no Paris Saint-Germain. Eu não acompanhei tanto, mas deixa eu só contar dois fatos. Eu também não acompanhei o jogo inteiro, Ernesto. Eu liguei a televisão, estava 1-0 para o Aston Villa, né? Aí eu falei, vamos ver como é que tá o outro, né? Porque tem sempre os grupos de WhatsApp que te informam tudo, né? Informa e desinforma também, né? Tá bom, aí eu tô lá, tá, mas aí o cara falou, não, mas o Liverpool ainda não é campeão, tá bom. Quando vê, faz 2-0, eu falei assim, a vaca do Guardiola foi pro brejo. Por quê? Na sexta-feira, André de Bolt, esse cidadão que está aqui, e eu fizemos um programa sobre o Pepe Guardiola e elogiamos o Guardiola. Eu falei assim, pô, ficamos o Guardiola. E aí um outro fato. Até o Zidane disse não para o Paris Saint-Germain, né? É isso mesmo? Esse é o que dizem, é que o Zidane não aceitou ser treinador. E aí eu até concordo com o Zidane. O PSG, infelizmente, é um rabo de foguete, né? É um moedor de carne de treinadores ali. O ego dos jogadores é muito grande. Mas o Mbappé, eu acho que tem suas explicações. Acho que querer ficar na França, talvez, contou também. O dinheiro contou demais. E assim, no PSG, ele vai ser o principal jogador. Ele já ultrapassou o Neymar. Eu acho que o Messi nunca vai ser no PSG o que ele foi no Barcelona, até por uma questão de idade. E quem ficou realmente muito frustrado foi a torcida do Real Madrid, que sonhava com um ataque Mbappé e Haaland, e não vai ter nenhum dos dois, né? E para falar um pouco
do futebol aqui local. O que vocês acharam desta rodada do Campeonato Brasileiro? Um jogo interessante foi um empate, né? Em São Paulo, André. Aí você tem direito a se defender, viu, André? Que eu botei você na fogueira. Não, não, fica tranquilo. Você está falando do Guardiola lá do programa, né? Isso, do Guardiola. Depois você comenta o clássico em São Paulo. Eu achei um bom jogo, André. Não sei você. O Ernesto também, se quiser dar uma palavrinha. Só para dar. Eu sei que o André tem todas as informações, mas se eu não me engano, o Guardiola ganhou a 10ª Liga em 13 anos. Então também é difícil falar mal do Guardiola. Não, e assim, eu não acho que, mesmo que ele tivesse perdido o título, eu não acho que era assim, nossa, uma vergonha para ele, pô. O que o Liverpool e o City estão fazendo já há umas 3, 4 temporadas é um negócio impressionante. Mas um detalhe interessante da rodada ontem, eu sei que o Edu já quer passar para o futebol local aqui, que em nenhum momento da rodada o Liverpool chegou a ser campeão. Enquanto o Aston Villa estava lá 2-0, o Liverpool ainda estava sofrendo lá com o empate. O Liverpool só consegue virar depois que o City vira, se eu não me engano. Então, assim, o Liverpool não teve aquele gostinho, né? Putz, esteve perto, né? Mas, assim, eu não acho que seria nenhuma vergonha para o Guardiola. A turma quer pegar no pé dele, porque ele entrou com uma escalação meio esquisita ali, o Fernandinho na zaga, o Stones na direita, enfim, era uma partida bem ruim do City até os 30 do segundo tempo. E o Aston Villa, né, que engraçado, fez uma partida perfeita praticamente até os 30 do segundo tempo, e em questão de 5 minutos a vantagem foi embora. Mas falando do clássico, Edu, eu achei que foi um bom jogo, sim. Diferente do que tem sido os jogos São Paulo e Corinthians dos últimos, 2 anos, assim, costuma ser jogos bem truncados, né? Jogos bem nervosos, assim, com poucos gols. Não tivemos muitos gols ontem, mas tivemos muitas alternativas. E, assim, para o São Paulo, acho que ficou um gostinho amargo, né? Por mais que tenha sido um empate fora de casa e tal. Além de ter mantido o tabu, que o São Paulo nunca ganhou na Neoquímica, né? No estádio do Corinthians. Porque ficou aquele gosto amargo, porque o São Paulo foi melhor na partida, fez o primeiro tempo, o Cássio foi o nome da partida, acho que fez umas 3, 4 defesas, o São Paulo vai para o intervalo vencendo só por 1-0, e aí a galera ficou um pouco brava com o Rogério Ceni, né, que você tá com o seu time dominando o jogo, dominando seu adversário, e no intervalo você vai e me faz 3 alterações de uma vez, né, resultado que o Corinthians foi para cima, o São Paulo recuou muito, o Corinthians mandou no segundo tempo e acabou conseguindo o empate. Então ficou esse gostinho amargo para o São Paulo aí. E eu acredito que o treinador do Corinthians ele ainda tem que aprender um pouco o que é o futebol brasileiro, mas eu acho que é um treinador que está mostrando um bom trabalho já nesse momento. Corinthians, eu acho que é mais ou menos o que a gente fala muito do Botafogo, né? Com a diferença que o Adriano, nosso amigo, sempre fala, o grupo do Corinthians é já o idoso, né? Já de bengalinha e tal, então isso pode fazer diferença no campeonato. Mas eu acho que os treinadores mostram uma capacidade muito boa, tanto do Corinthians quanto do Botafogo. Tem que só aprender o que é o Campeonato Brasileiro, né? Saber que contra o São Paulo tem que já começar forte desde o início. A gente tem muitos clássicos para ele. Para um treinador do exterior é muito difícil entender como é que tem tanto jogo grande no Brasil, né? Isso. E para vocês? Oi, pode falar. Não, desculpa, só complementar o que o Ernesto falou sobre o técnico do Corinthians, né, o Vitor Pereira. Eu acho que finalmente ele entendeu que não vai dar para jogar todo mundo junto, de toda aquela galera que o Corinthians trouxe lá, o Renato Augusto, o William, Juliano, Roger Guedes, o Paulinho, não porque o Paulinho machucou, mas quando o Paulinho estava jogando, não vai dar para jogar todo mundo junto, você vai ter que dar uma mesclada ali com a molecada, e eu acho que parece que ele está encontrando um bom caminho nesse sentido aí. Ernesto, e o nosso glorioso amigo Paulo Pesolano no Cruzeiro? Você falou no começo. Tá indo, né, com o time líder da Série B. Não, é a melhor campanha do Cruzeiro desde que caiu, se eu não me engano, né? Sim. Maior sequência de São vitórias. 6 jogos sem levar gol. Só ganha de 1-0. Ontem ganhou de 2, né? Às vezes ganha de 2, de 1, mas sempre tá ganhando ali. Placares apertados. Mas eu não lembro quem nas lives aqui a gente entrevistou que disse que o Cruzeiro tá aprendendo a jogar a Série B, né? E eu acho que é mais ou menos isso. E o Ronaldo é muito inteligente nisso. O Ronaldo, quando compra o Valladolid, foi isso, né? No futebol espanhol, ele também na primeira temporada disse: nós vamos cair, não se preocupa para acertar as coisas. E se tu for olhar agora, o Valladolid está fazendo uma boa campanha.
Então é aquilo que eu falei que a gente fala da SAF já há algum tempo. A torcida vai ter que entender o que é uma SAF, porque ele vai pensar o que é melhor para o clube, para o time, enfim, independente da torcida se gostar ou não. Ele não vai fazer para agradar a torcida, ele vai fazer para o clube funcionar, para o clube ser sanado. E claro que o objetivo é ganhar uma Série A, ganhar uma Libertadores. Esse é o objetivo. Mas primeiro ele vai organizar o clube, independente das pessoas gostarem ou não das atitudes. O nosso amigo Felipe, que achou que com o Fábio indo embora ia dar tudo errado, já está apaixonado pelo Gabriel, né? O goleiro do Cruzeiro, eu sempre me esqueço. Não, Rafael Cabral. Rafael Cabral, isso, desculpa. Rafael Cabral. Ele já está apaixonado pelo Rafael Cabral, e aí? Quem falou mal da saída do Fábio? Diz o que agora? É o torcedor, né, André? Tá gostando do trabalho do Pesolano? Tem acompanhado ele no Cruzeiro? Tô gostando, né? Como a gente está em outro estado, a gente acaba não acompanhando tanto a questão tática, a questão essas coisas. Desculpa os motoqueiros fazendo barulho aqui. Mas assim, faz parte da live, né? Eu concordo muito com o que o Ernesto falou, porque assim, a gente tem aquela imagem, quando vem um ídolo, né, trabalhar no seu ex-clube, a gente acha que o cara tem que ser totalmente paixão, né? Que o cara tem que fazer tudo que a torcida quer, e muitas vezes não é isso, o cara tem que olhar com a cabeça do gestor, e muitas vezes você tem que tomar medidas que não vão agradar a maioria, né? Então, esse negócio de ouvir a torcida é em parte verdade. Agora, se você for fazer tudo que a torcida quer, você também vai afundar em alguns momentos. Então, é lógico, é que logo que ele chegou, a saída do Fábio já foi uma das primeiras coisas, né? Então, pegou todo mundo de surpresa, por isso que acho que virou todo esse drama, né? Mas aos poucos, é que o pessoal brinca, né? Quando o resultado vem, meu amigo, tudo tá certo, né? Se o Cruzeiro acabar perdendo alguns jogos aí, cair na tabela, aí já vão levantar outros assuntos, tudo mais. Então, e eu acho que essa Série B confirma que muita gente apostava que seria uma das séries B mais difíceis de todos os tempos, digamos assim, que a gente pega o Grêmio, né? Que em tese é um. Não precisa. Não precisa. Desculpa, eu sempre esqueço dos meus companheiros aqui gaúchos, mas assim, eu por mais que tenha dificuldade, eu esperava o Grêmio um pouco melhor nessa altura, né? Não em sexto lugar. Sei que tem muita água para rolar ainda, né? Mas, enfim. Tudo que eu falei do Cruzeiro, tu pensa ao contrário do Grêmio. Não tem organização, não tem treinador, não tem presidente pensando no clube. Enfim, tá tudo bagunçado. Enfim, tá, o Edu fica brabo, mas tá pior que o Vasco. Se olhar a tabela, assim, tá mesmo. Mas o melhor técnico, todo mundo fala do Guardiola, mas ninguém sabe mais de futebol do que José Ricardo Mandarino. A goleada de 1-0 sempre vence. E fora de casa não precisa ganhar, é só empatar. Mas... Eu tô empatando em casa. Como é que eu não vou defender o cara que pelo menos tá ganhando 1-0? Pessoal, essa semana a gente vai ter o término, né? Da Libertadores e da Sul-Americana. Alguns brasileiros ali na Libertadores classificando, na Sul-Americana também. Para você, Ernesto, tá com cara de vai dar Brasil de novo ou não? Então, eu acho que a obrigação tem. Financeiramente são muito maiores. Os times argentinos estão numa draga desgraçada. O River tem um pouco mais de grana, mas o time do River já não é mais tudo aquilo. O time do Boca é ruinzinho pra caramba. Então eu acredito que os times brasileiros tendem a não se reforçarem, mas tornarem as equipes mais fortes, né? E até o fim da temporada devem dominar a Libertadores. A Sul-Americana um pouco menos, porque tem sempre aquela questão do calendário, aí daqui a pouco alguém abre mão da Sul-Americana, enfim. Mas na Libertadores eu acredito que num domínio do futebol brasileiro, sim. Voltando aí para o seu lado, Ernesto, para o da Sul-Americana, o Inter tem chance? Ele decide em casa, né, contra o Guarenhas. E você acha que o Inter tem time ou não? Ou vai ter que focar em ou brasileiro ou sul-americano se ele conseguir a classificação? Eu acho que nenhum time brasileiro tem time para dominar as duas competições. Talvez o Palmeiras e o Flamengo não, mas talvez o Palmeiras, mas ainda assim é uma dúvida. Então, em algum momento deve escolher. Agora, eu acho que o Inter não briga pelo Campeonato Brasileiro, tá? Acho que o Inter pode fazer ali um campeonato
de classificação para Libertadores, alguma coisa assim, com o Mano Menezes, já que melhorou muito o time com o Mano Menezes. Então, talvez o Inter seja um dos times que foque na Sul-Americana para ter um título na temporada. Porque pode terminar o ano, mais uma vez aqui, a gente conhece a gangorra do futebol gaúcho, daqui a pouco o Grêmio sobe para A e termina a temporada só o Grêmio ganhando o Campeonato Gaúcho, vão dizer que a temporada do Grêmio foi melhor que a do Inter. E aí já é um problema para o Inter começar o ano que vem, entendeu? Então, talvez, quando chegar nas decisões, o Inter foque um pouco mais na Sul-Americana por essa questão de ganhar um título. É o Inter que enfrenta o 9 de outubro nesta terça-feira. Ô, André, e na Copa Sul-Americana, o Santos consegue a vaga? O São Paulo já está lá. Vamos começar primeiro pelos dois aí de São Paulo. Eu acho que sim. Eu acho que o nível da Sul-Americana, pelo menos nessa fase de grupos, ele é bem fraco, né? O São Paulo caiu num grupo extremamente fraco, já está classificado, e o São Paulo jogou praticamente todos os jogos com time reserva, né? Com um ou outro titular ali, inclusive no último jogo estreou molecada da base que nunca tinha jogado, colocou goleiro que também nunca jogou para jogar, que é o Thiago Couto. Então o São Paulo passou com a mão nas costas. E o Santos, eu acho que sim também. Eu acho que o Santos deu uma recuperada, né? Ele não começou bem a competição. A temporada do Santos não começou bem, mas o Santos conseguiu se recuperar bem. Eu acho que tende a classificar, conseguiu uma vitória interessante na última rodada, né? Com confronto direto com o La Calera. O São Paulo já classificado e o Santos eu acredito que vai classificar sim. E o Inter se recuperou também. Libertadores eu concordo com o Ernesto, eu acho que não tem rival para os brasileiros, talvez o River, mas também já nos últimos 2 anos ficou aquela coisa, o River também chega e também decepcionou um pouco. O Boca, o que eu acompanhei, assim, eu não vou ter a petulância de falar que é o pior time da história do Boca, porque obviamente eu não acompanhei todos, mas assim, dos que eu vi, e eu acompanho o futebol desde os anos 90, para mim é um dos mais fracos, se não o mais fraco. A gente vê uma piora do Boca ano a ano, aquele Boca que jogou a final contra o Corinthians em 2012, para mim já era um time fraco, era um time envelhecido, já tinha, tudo bem, mas tinha o Riquelme, em fim de carreira, mas tinha o Riquelme, tudo bem. Agora, aquele que jogou a semifinal com o Santos, há 2 anos atrás, era um time muito fraco, que eu não sei como que chegou na semifinal, e agora esse Boca de hoje, pelo amor de Deus, eu acho que é um time muito fraco, não tirando o mérito do Corinthians, que ganhou e empatou fora também, com um a menos, acabou conseguindo um ponto importante, mas eu acho que, para mim, pelo menos a visão que eu tenho, tá? Para mim, perder um pouco daquele peso, putz, nós vamos jogar com o Boca em La Bombonera, né? Os brasileiros tremia, tinha aquela coisa. Para mim, perdeu um pouco isso, né? O estádio talvez continua, né? Um estádio místico, aquela pressão. Vive muito ainda da mística da Bombonera, eu acho. O time Sim, fora de casa é muito fraco. E sim, na Bombonera ainda dá como o próprio jogo contra o Corinthians. Não foi um jogo sim, bom e o Corinthians poderia ter ganho, mas aí entrou o fator Bombonera ali que deu um empate. sim. Mas assim, não tem mais aquele peso, né? Putz, nós vamos enfrentar o Boca agora, né? Pelo menos para mim, né? A visão que eu tenho, assim, né? Não sei para o resto do pessoal, mas para mim perdeu um pouco já o peso. E como o Ernesto falou, os times argentinos aí numa draga danada, não mete mais muito medo, não. Só para dar uma passada pessoal aqui, então, dos brasileiros que eu vou citar aqui na Sul-Americana, o Cuiabá está fora e está no grupo B. O Santos enfrenta hoje o Banfield, depende dele para classificar. O São Paulo já está classificado, mas amanhã enfrenta o Ayacucho. O Internacional também joga hoje, enfrenta o 9 de outubro, depende dele, precisa ganhar e fazer um saldo de gols contra o time do Guairenha, que é do Paraguai. O Atlético Goianiense também entra hoje em campo, enfrenta a LDU, já é um confronto difícil, né, Neto? Porque quem ganhar, o Atlético joga pelo empate. Tem essa questão da altitude, né? Mas quer dizer, lá na LDU, agora é muito Lá em difícil de Quito. jogar, né? Quito, isso, desculpa, me faltou. Lá na LDU, como diz aquele outro narrador, né? Lá em Internacional, isso acontece. Mas lá a dificuldade é grande. Eu lembro de uma pré-Libertadores que o Grêmio enfrentou a LDU e o jogo lá foi muito difícil mesmo. E aí entra aquela questão: o Atlético Goianiense vai ter elenco para disputar as duas competições, vai priorizar a Sul-Americana, vai ter experiência para ir jogar um jogo em altitude contra a LDU em Quito pela Sul-Americana. Tem todos esses fatores para esses times que estão na Sul-Americana.
Os times da Libertadores, eu acho que tirando o América Mineiro, que já está fora, e o Red Bull, que ainda está ali na briga, que tem esse fator de experiência, que eu acho que fez muita falta para o Red Bull nessa campanha da Libertadores, os outros me parecem todos mais ou menos encaminhados. O Andrei, para você, o Ceará tem um confronto difícil com o Independente, né, na Argentina. Pode até perder por um gol de diferença, mas tem time, André, para aguentar amanhã o campeão de Copas, o rei de Copas, como é chamado? Eu acho que tem, cara. Eu acho que acaba compensando um pouco essa falta de experiência que o Ernesto citou muito bem com a fase dos times argentinos, né? E o Ceará tem alguns jogadores experientes ali e tudo mais, não é um. Eu acho que não é um time que vai passar vergonha, mas eu acho que tem totais condições, né? E eu citaria também o Fortaleza, né? Nessa questão que o Ernesto mencionou fazendo uma bagunça aqui de Sul-Americana com Libertadores. É que eu ia entrar daqui a pouco, né? Não, Pode ir lá, desculpa. vai, toca. Não, vai, toca o pago. Não, é que assim, eu também fico na curiosidade como que o Fortaleza vai lidar com essa situação, caso ele se classifique na Libertadores, ele está em segundo, né, ele pode se classificar, mas faz uma péssima campanha, o último colocado no Brasileiro, não ganhou nenhum jogo. Então, como é que vai ser isso? Você vai priorizar uma Libertadores por ser a primeira participação, tudo mais, e aceita que vai fazer uma campanha ruim no Brasileiro, por mais que eu acho que eu não faria isso, porque o Fortaleza alcançou um patamar legal dentro da E Série eu A acho que está influenciando, não sei a tua opinião, mas eu acho que está influenciando a Eu acho que participação na sim, Libertadores na campanha do Brasileiro. eu acho que sim. Eu acho que sim, e assim, se fosse uma outra situação, você poderia até falar, não tem problema o Fortaleza cair, depois tem time para subir de volta, mas eu acho que, pô, você chega em quarto lugar numa edição e na seguinte você já briga para não cair, eu acho que por Fortaleza não estava nos planos isso. Então, eu acho que a Libertadores, o Fortaleza já chegou longe, eu acho que só o fato de estar participando já é um grande acontecimento e ainda tem a chance de classificar. Então, assim, se tivesse que priorizar alguma coisa, eu priorizaria não ser rebaixado no Brasileiro. Sei que é uma decisão difícil, né? Mas infelizmente vai ter que acontecer isso, eu acho. E tem uma E questão que sempre o Ernesto fala, né, Ernesto? Porque, por exemplo, a diferença hoje, ele tem um jogo a fazer contra o Ceará, mas ele tem um ponto e o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 8. Ou seja, são 3 jogos, né, Ernesto? Aí já começa. É, O Ernesto sempre são bate três, nessa tecla aqui no começo do são campeonato. Aí chega no final, tá todo mundo desesperado, rezando, fazendo macumba, fazendo tudo. Aí não dá nada, não tem jeito. Não, e são 3 jogos e são, se eu não me engano, está em último, né? Tem um ponto, né? Isso, Então, com um são ponto. três, são 3 jogos e 4 times têm que perder em 3 rodadas para o Fortaleza subir. Então, a matemática começa a ficar apertada. E quanto ao Ceará, eu acho que o Ceará no Brasileiro ainda está ali meio. Os resultados do Ceará no Brasileiro são injustos. Eu acho que o Ceará está jogando mais do que tem pontos no Brasileiro. Eu acho que o trabalho do Dorival ele é bem interessante no Ceará. Eu acho que o Ceará pode conseguir um resultado sim na Sul-Americana. Mas a questão do Ceará eu vejo um pouco mais tranquila, né? Porque ele tem o jogo com Fortaleza na próxima semana. Vamos supor que as pontuações se mantenham nessa distância. Ele precisa de uma vitória para sair. Fortaleza ele precisa ganhar nessa rodada, os outros torcedores perderem Sim. E ele ganhar de novo. Então... Mas é que ó, o que eu quero dizer é que eu acho que o Ceará está jogando para sair. O Fortaleza, no Brasileiro, eu não vi ainda esse futebol para ter uma esperança dessas 3 rodadas conseguir subir, entendeu? Para finalizar aqui a Sul-Americana, o Fluminense tem uma situação mais difícil, joga na quinta-feira contra o Oriente Petroleiro, mas tem que ganhar, torcer para que Júnior Barranquilla e União Santa Fé não vençam, tem que tirar um saldo de gols. O Fluminense, para mim, é uma decepção para mim, não sei vocês, na Sul-Americana. Se quiserem comentar, senão a gente toca o barco. No início do ano, a gente chegou a dizer que o Fluminense era o time que tinha o futebol mais legal do Brasil, né? Ainda com o Abel, jogando pré-Libertadores, enfim, daqui a pouco deu tudo errado, de um dia para a noite, implodiu todo o projeto e agora a gente não sabe exatamente o que esperar do Fluminense. Libertadores. Palmeiras já está classificado. O Atlético Paranaense enfrenta na quinta-feira o Caracas, depende dele para avançar. O Red Bull Bragantino, que vocês citaram, também depende dele, faz um confronto contra o Nacional. Se vencer e o Vélez não golear o Estudiantes, pode dar Bragantino. O Atlético Mineiro está classificado. O América já é mais difícil, vai tentar ali uma Sul-Americana, mas eu também acho difícil, porque tem que tirar saldo de gols. Está -1 do Del Valle contra -4 dele. O Corinthians está bem encaminhado a classificação, mas eu não sei vocês. Eu acho que ainda vai dar Corinthians e Boca nesse grupo.
Para você, Ernesto. Não, só o Atlético Paranaense joga no Paraná, certo? Contra o Sim, Caracas. isso, em E o Red Curitiba. Bull joga no Uruguai contra o Nacional, certo? Isso. Eu acho a vida do... Apesar de eu achar que o time do Red Bull é melhor, eu acho a vida do Red Bull mais complicada. Sim. E a questão do Boca, Ernesto? Vai passar ou você acha que não? Pode entrar na brincadeira também, André. Cara, assim, o Boca entra naquela lista de times que eu não aposto contra. Boca, Real Madrid, esses times eu não aposto contra. Por mais que eu torça para o adversário, eu não aposto contra esses times. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, se o Corinthians não ganhar do Always Red em casa, eu acho que seria um vexame muito grande. Então, o Corinthians eu acho que está classificado, né? Estou considerando que o Corinthians vai ganhar. E agora o Boca joga em casa, né? Daí entra o que o Ernesto falou da Bomboneira, nesse momento pode fazer a diferença. Eu acho que o Deportivo Cali mostrou um pouco de futebol, um futebol um pouco melhor que o do Boca. O Cali veio jogar com o Corinthians aqui em São Paulo e estava com o jogo tranquilo ali 0-0 e acabou fazendo um gol contra bizarro ali que deu a vitória para o Corinthians. Então eu acho que vai passar o Boca também. Por mais que é até esquisito falar isso. Eu acho que o Cali, pelo que jogou, merecia um pouco mais, mas se fosse para apostar, eu aposto em Corinthians e Boca também. Se termina 0-0 aquele jogo, o Deportivo estava praticamente classificado, né? Porque o Corinthians está em situação difícil. E tava um jogo muito tranquilo para o Deportivo Cali aquele dia. O Corinthians ainda não tinha se acertado, o Corinthians tinha estreado com derrota, então, assim, era o momento ideal para o Cali ter conseguido um bom resultado. E o grupo F, o Fortaleza enfrenta o Colo-Colo, como o André falou, o Fortaleza joga por um empate para avançar, e o River já está classificado nesse grupo, o Flamengo também já está classificado junto com o Talheres. Lembrando que na sexta-feira tem uns confrontos aí, o terceiro da Libertadores vai jogar com os primeiros da Copa Sul-Americana. O Enes, teve Fórmula 1 no final de semana. Foi uma boa prova. Só falar do Pode Fortaleza, eu concordo com tudo que o André falou do Fortaleza. A única coisa é que eu vou torcer para o Fortaleza conseguir se classificar, porque eu acho que o Vojvoda sai antes do fim do ano e eu acho que ele merece pelo trabalho incrível que ele fez ano passado. Porque eu não sei se com esse início de campeonato e essa matemática toda que a gente falou do Fortaleza aqui, eu não sei até quando o Fortaleza aguenta o Vojvoda depois que sair da Libertadores. Então vou torcer pela classificação que eu acho que merece. É um excelente treinador, né? Diga-se de passagem. E assim... Se ele quiser vir trabalhar em Porto Alegre, mais perto da família, enfim, eu busco ele no aeroporto, arrumo uma galera para fazer uma vaquinha, pagar passagem de avião. Nessa questão, Ernesto, eu vejo que uma desclassificação do Fortaleza, ele não será mandado embora, porque aí os jogos agora são no final de junho, né? Que se ele não classificar nas oitavas da Libertadores, ele vai classificar da Sul-Americana, então está mais ou menos encaminhado. Agora, um mau rendimento no mês de junho no Brasileiro, eu vejo que a corda vai arrebentar pelo lado mais fraco. Por isso que eu digo, se ele tiver nas oitavas da Libertadores, eu acho que mesmo se os resultados não forem os esperados no Brasileiro, eles ainda vão manter ele. Agora, se cair, e aí começa a vir pressão do centro do país ou de outros times que já querem ele também. Então, eu acho que é um momento perigoso para o Fortaleza, essa é a verdade. Ernesto, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Teve Fórmula 1, né? Nesse último domingo. Foi boa a corrida? Foi uma corrida soul, como dizem os ingleses? Avaliação. Foi uma corrida quente, a temperatura estava muito alta. O Grande Prêmio de Barcelona, né, no circuito de Montmeló. Vitória do Max Verstappen. A surpresa foi a Ferrari do Leclerc quebrou quando o Leclerc já dominava a prova. O Verstappen rodou, o Carlos Sainz também rodou. Foi 2 rodadas muito semelhantes, mas muito curiosas. Foi uma mudança do vento no circuito e pegou os 2 pilotos desprevenidos e o carro rodou de forma estranha. Mas a surpresa foi a Mercedes conseguir andar um pouco mais forte. Como esperado, o pacote para Barcelona, o carro melhorou. Todas as equipes basicamente levaram pacotes novos para Barcelona, então a maioria dos carros melhoraram. Então a melhora da Mercedes não pareceu tão grande, mas a Mercedes já se consolida como a terceira equipe do campeonato. E quem sabe até o fim do ano ainda consiga brigar por alguma vitória. Mas o campeonato me parece muito dominado pelo Max Verstappen e pelo Leclerc.
O Max que passou a liderança do campeonato agora depois de Barcelona. E no próximo final de semana a gente vai ter o grande final de semana do automobilismo mundial. A gente vai ter Grande Prêmio de Mônaco, 500 milhas de Indianápolis e as 600 milhas de Charlotte na NASCAR. Os 3 eventos no mesmo dia, em horários diferentes, manhã, tarde e noite. Então, quem gosta de corrida no próximo fim de semana vai estar bem satisfeito. Nas 500 milhas vai correr o Tony Canaan e o Elin Castro Neves. O Tony larga em 5º ou 6º, eu não estou lembrado, e o Elinho larga em 26º, se eu não me engano. O Elinho foi muito mal na qualificação esse fim de semana, assim como todos os carros da equipe Andretti ou carros que têm alguma ligação com a equipe Andretti não foram bem. Torcer para uma recuperação do Elinho. O Elinho que tenta ganhar a 500 milhas de Indianápolis, seria o maior vencedor da história das 500 milhas de Indianápolis. Se fosse para o Ernesto apostar lá o seu rico dinheirinho, apostava em quem para ganhar em Indianápolis? É difícil. Indianápolis é difícil. Eu vou no win or wall, como Indianápolis sempre é. Eu apostaria no Jimmy Johnson, que ele é, eu não vou lembrar agora quantas vezes campeão da NASCAR. Largou a NASCAR pelo sonho de correr na Indy, né, e não tem ido bem no campeonato, mas se classificou muito bem. Tem a ajuda do Tony Canaan, os dois são amigos e se ajudam no acerto. Então o Tony está em 5º ou 6º e o Jimmy Johnson está logo atrás. Acho que seria uma história interessantíssima o Jimmy Johnson ganhar umas 500 milhas de Indianápolis. E você, André, se você para apostar, assim, acompanha Indianápolis ou não vai nem apostar, não vai nem chegar perto da aposta? Não, eu não vou ser audacioso de apostar, porque eu não acompanho com muita propriedade, assim. Eu queria só, como o Ernesto manja mais do que a gente, eu queria fazer uma pergunta para ele, se for possível, sobre a Fórmula 1. Até antigamente era Edu pergunta, agora virou Ernesto, André pergunta. Assim, é uma pergunta até de quem, assim, que não acompanha com tanto afinco assim, mas que conhece um pouco, assim, o que você explicaria, Ernesto, para a gente que não está tão por dentro? Você pega na última temporada lá o Verstappen e o Hamilton disputando o campeonato até a última volta, praticamente. Aí pega esse ano o Hamilton lá para baixo. O que explica isso? É só questão de carro? O que acontece nesse mundo da Fórmula 1? Primeiro, se tu quiser apostar tuas moedinhas em Indianápolis, Tony Canaan é uma boa aposta, tá? Eu acho que o Tony Canaan tem um bom carro, é experiente, já ganhou umas 500 milhas, tem chance de ganhar. Eu fui pelo Jimmy Johnson pela história, que seria uma história muito legal de final de carreira do Jimmy Johnson. Quanto à Fórmula 1, a questão toda é que houve uma mudança de regulamento muito grande do ano passado para esse ano. É radicalmente diferente o conceito do carro, as alturas, enfim, voltou o efeito solo, que não tinha mais desde os anos 80, enfim. E a Mercedes, dentro desse regulamento, ainda fez um carro mais radical no regulamento ainda. Então, eu acho que eles vão levar algum tempo para entender esse carro. Eu tenho visto algumas entrevistas, o Toto Wolff já disse que esse é o carro da Mercedes para esse ano, para o ano seguinte, vai ser evoluções desse carro, e que o carro no simulador, nas projeções de computador, é um carro fenomenal, mas chega na prática, a física do carro não está completamente. Eles já melhoraram muito nesse pacote para Barcelona. Então, a tendência é a Mercedes chegar próximo. A Red Bull e a Ferrari fizeram carros com um conceito não mais básico, mas não arriscaram tanto dentro desse novo regulamento. Então, eles conseguiram já, de cara, ter um carro melhor, entendeu? Então, a minha opinião é que é mais ou menos por aí. Eu ainda acho que a Mercedes vai chegar, mas vai levar pelo menos a temporada inteira para chegar lá. Tá certo. Agradecendo ao André, ao Ernesto também, que acompanharam o VAR nos acréscimos dessa terça-feira. Último recado, né? Pessoal, aí tivemos a final no sábado do futebol feminino da Liga dos Campeões da Europa, como vai ter no masculino, mas tivemos a vitória do Lyon. O Lyon conquistou o octacampeonato. Futebol feminino aí em alta também na Europa. Agradecendo ao Ernesto e ao André. Tenham todos uma excelente semana. Na próxima estaremos de volta aqui no VAR dos Acréscimos. Curta, compartilhe os nossos programas aí da Webzone, rádio e TV. Tem o programa do Ernesto, que fala de automobilismo. Talvez eu não errei. Antigamente sempre eu falava Fórmula 1, mas ele fala de automobilismo. Tem o esquema de jogo com o André, que às vezes ele convida a gente.
tem o Edu Pergunta e tem a live que a gente fez ontem, eu e o Ernesto, com o Ademar. A todos uma excelente semana, nos vemos dentro da programação da Webzone. Até mais!